Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde. Meu nome é Gabriela de Bortoli, sou nutricionista e queria agradecer aos nossos apoiadores desse episódio, que é o Banco Sicoob, Casa Simone Interiores e Action Day, assessoria de aceleração de negócios. Bom, me conta aí você que já nos segue nas nossas redes sociais, que já está inscrita no nosso canal, se alguma vez já aconteceu com vocês de passar por aquele momento inesperado. Tá caminhando na rua, deu um espirro, dá uma risada mais forte e escapa aquele xixi. Bom, pode ser bem um tabu, né? Mas a gente precisa falar disso. E para que isso não aconteça com vocês, a gente trouxe aqui uma profissional especialista em fisioterapia pélvica. Seja bem-vinda, Rafaela Picada. Muito obrigada, um prazer estar aqui participando e contribuindo com o Pod Saúde. Eu estive com vocês no evento de estreia do podcast, né? E retornar hoje, depois de alguns meses, e ver que o projeto segue firme, e que vocês estão trazendo cada vez mais estudos e atualizações na área da saúde, é extremamente gratificante. E hoje é ainda mais especial, né, para falar da minha área, que eu particularmente gosto muito, que é a fisioterapia pélvica. Então, tenho certeza que vai ser uma troca extremamente valiosa. Ah, que bom. A gente está muito contente de te ter aqui, né? Sabendo que tu nos acompanha aí há bastante tempo. E para os nossos telespectadores, para quem está nos acompanhando aqui, explica um pouquinho como que é a fisioterapia pélvica. E, claro, eu falei aqui desse escape de xixi que atinge aí 1 a cada 4 mulheres podem ter esse caso. Então, aqui na mesa somos 4, pode ser que uma tenha. Para que não caia nisso, o que precisa fazer e o que faz a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que não só trata, né, não só reabilita as disfunções do assoalho pélvico, mas também tem uma ação preventiva, né? É importante a gente falar, para facilitar o entendimento, o que é o assoalho pélvico, né? O que é, onde fica localizado essa musculatura do assoalho pélvico. Então, todo mundo tem assoalho pélvico, tanto homem quanto mulheres, né? E a musculatura do assoalho pélvico, ele tem, esse grupo muscular tem diversas funções, né? Tem participação na continência urinária e fecal, participação na sexualidade, né, de todas as pessoas, tem função de sustentação dos órgãos da nossa cavidade pélvica. Então, a fisioterapia é a área que previne e reabilita possíveis disfunções do assoalho pélvico que possam vir a acontecer durante toda a vida, né? Eu digo que a fisioterapia pélvica acompanha todas as fases da vida. Nesse momento, assim, que é quase certo que a mulher vai ter esse problema desse relaxamento, dessa frouxidão, dessa musculatura, vai começar com problemas de escapes. Qual é o momento, qual idade? Existe uma idade que ela deve procurar o profissional que trabalha com a fisioterapia pélvica? O quanto antes, eu digo. Né? Jovem, mesmo jovem, mesmo que não tenha nenhum problema de escape, no caso. O ideal seria que todas as pessoas fizessem, né, com o intuito de prevenir, né? Prevenir possíveis disfunções que podem ir acontecendo com o envelhecimento natural, né? Então, todas as pessoas podem fazer a fisioterapia, não só podem, como devem fazer, com o intuito de prevenir. E às vezes a gente pensa que são só as mulheres mais velhas que têm disfunções, né? Que possuem escapes urinários, mas não, né? Podem ser desde mulheres jovens até mulheres, de fato, mais velhas, né? Nem sempre é uma fraqueza muscular, nem sempre é uma frouxidão ligamentar, uma fraqueza muscular que a gente tem nesse assoalho pélvico e que provocam esses escapes de urina, né? É um fator multifatorial e é importante a gente sempre avaliar. Porque eu digo assim que o músculo do assoalho pélvico, ele tem 2 estados de espírito, né? Ou ele tá muito hiperativo, que é aquela musculatura tensa, que é normalmente um perfil de pacientes que tem dor ao realizar exames ginecológicos, dor na relação sexual, tem uma musculatura muito tensa. Então, a mesma contratura que a gente tem na região do trapézio, por exemplo, tem muita gente que tem essa contratura na musculatura pélvica. Então, tem dor, tem desconforto, não tem uma relação prazerosa, por exemplo, não consegue realizar exames ginecológicos. Então, a gente pode ter uma musculatura tensa, sem mobilidade, que não tem circulação local. E a gente também pode ter uma fraqueza de assoalho pélvico, né? Que pode acontecer em decorrência de vários fatores. Às vezes o pessoal relaciona muito isso com a questão do parto, por exemplo. Vou ter parto normal, vou ficar com incontinência. E, na verdade, isso é um grande mito. Inclusive, as pacientes que eu mais atento que têm incontinência urinária, tiveram cesárea. Né? Então, a gente precisa sempre avaliar essa musculatura, não é só a via de parto. O parto normal não é um facilitador
para ter uma incontinência? A paciente que tem parto normal pode, se não cuidar, né, dessa musculatura do assoalho pélvico, pode vir desenvolver. Mas é uma questão multifatorial, que a gente tem que avaliar os hábitos de vida dessa paciente, né? A atividade física que essa paciente faz. Então, é multifatorial. Não significa que tu... tendo um parto normal, vai ficar incontinente, né? Se tu cuidar desse assoalho pélvico desde a gestação, no pós-parto também, não vai acontecer, né? E muita... Todo mundo tem pergunta ali. Só queria continuar nessa que ela falou da atividade física, que tem estudos que relatam que 80% de mulheres que fazem atividades de impacto, como vôlei, crossfit, corrida, têm mais tendência a ter esses problemas de incontinência urinária. Né? Esses exercícios são exercícios que têm bastante impacto, né? Então, eles geram uma sobrecarga bem considerável na musculatura pélvica. E se a paciente é praticante dessas atividades físicas, né? As mulheres praticam essas atividades físicas e percebem aos esforços que escapa, né? Quando está correndo, quando está pulando, fazendo um agachamento, eu sempre digo que já é um sinal de alerta, né? Que alguma coisa nessa musculatura do assoalho pélvico não está indo bem e a gente precisa avaliar. Nem sempre significa que é uma fraqueza, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa avaliação individualizada e aí, a partir dos achados dessa avaliação, pensar no plano de tratamento. E uma paciente que faz atividade física está livre de ter essa... Uma fraqueza do assoalho pélvico ou não? Não tem na academia, a gente não fortalece essa região? Não, o que acontece? A gente muito fala de tem que ir na academia, tem que malhar glúteo, bíceps, quadríceps e ninguém fala do assoalho pélvico, né? Mas na musculatura, na região pélvica, a gente tem músculos que são músculos tanto quanto qualquer outro músculo que a gente tem no nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente vai na academia, vai no pilates, faz yoga, malha glúteo, bíceps, quadríceps, panturrilha, a gente também tem que exercitar essa musculatura pélvica, né? E nesses exercícios, muitas vezes as pacientes comentam que fazem elevação pélvica, por exemplo. Eu ia falar isso agora, mas elevação pélvica conta ou não? Elevação pélvica é um exercício ótimo para glúteo, né? Mas se tu não fizer uma contração de assoalho pélvico de forma associada a esse movimento, não vai estar exercitando. A mesma coisa acontece num exercício que tu coloca a bolinha no meio da perna, por exemplo, ou na cadeira abdutora e adutora. Se tu não fizer uma contração de assoalho pélvico ao mesmo tempo, vai ser ótimo exercício para a região interna da coxa, por exemplo, mas não vai estar trabalhando essa musculatura pélvica, né? A musculatura do assoalho pélvico, ela é toda intracavitária, né? A gente tem os músculos mais superficiais, que ficam na região externa, e a musculatura mais profunda do assoalho pélvico, que fica na região interna. Então, a gente precisa acessar esse grupo muscular. Deve ser mais difícil. E é importante fazer uma avaliação, inclusive tem muita dúvida, assim, como que funciona uma consulta, né, de fisioterapia pélvica? Tem que tirar roupa? Não tem que tirar roupa? Sim. Como é que é essa avaliação? Tem que tirar roupa na fisioterapia pélvica. Se você está fazendo fisioterapia pélvica de roupa, tá errado, né? Porque a gente precisa acessar esse grupo muscular. Essa musculatura é toda intracavitária. A gente tem os músculos mais superficiais e os músculos profundos, né? Então, tudo começa com uma primeira consulta, que é a consulta de avaliação. A gente precisa avaliar esse paciente de forma individual, né? No primeiro momento da consulta, eu gosto sempre de fazer uma anamnese bem detalhada, né? Para a gente entender toda a história ginecológica, toda a história obstétrica do paciente, os hábitos de vida, quais são as queixas, quais são os sintomas. A partir dessa anamnese, a gente parte, então, para o exame físico, né? A gente dá sempre uma atenção especial à região pélvica, mas a gente também trata a pessoa como um todo, né? A gente vai avaliar a pessoa como um todo. Então, questão de postura, o próprio posicionamento da pelve, né, do paciente, se é uma pelve mais retrovertida. Então, isso tudo faz parte da nossa avaliação. E aí, a gente parte para a avaliação física da musculatura do assoalho pélvico, né? Então, sim, na fisioterapia pélvica, tira a roupa, né? Nessa avaliação, a gente vai ver se a paciente sabe ou não contrair a musculatura do assoalho pélvico, porque é muito comum as pacientes acharem que sabem fazer uma contração e contraem até o fio de cabelo, mas aonde tem que contrair, não sabem contrair, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver é se a paciente sabe ou não fazer uma contração. E como que tu avalia se ela sabe ou não? Que tem algum aparelho que vai ver essa força que ela está fazendo nessa região? A gente tem diversos recursos, né? A gente que nos dão esse feedback. Como é intracavitário, eu sempre digo que tem o ônus e o bônus. A parte boa é que tu pode fazer exercício de assoalho pélvico em qualquer lugar, que ninguém vai ver que tu está fazendo,
né? Mas a parte ruim é porque eles são intracavitários, então a gente tem essa dificuldade em enxergar, né? Então, dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem os facilitadores, né? O biofeedback eletromiográfico é um deles, onde a gente consegue acompanhar em tempo real cada contração, cada relaxamento, se a paciente sabe ou não contrair, né? Então, é um dos recursos que a gente usa tanto na avaliação quanto no tratamento. Outra forma de avaliar é olhando, né? É um feedback visual, então, olhando para a região, a gente já consegue perceber. E aí, a gente também pode avaliar fazendo palpação para ver a intensidade de força, se a paciente está contraindo no lugar certo ou não. Então, a partir disso, né, a partir dos achados dessa avaliação, onde a gente vai ver se a paciente sabe contrair, qual que é a qualidade dessa contração, qual é a força que essa paciente tem, se ela tem uma boa coordenação do assoalho pélvico, se ela tem um bom relaxamento, porque muitas vezes a gente pensa mais na contração do assoalho pélvico, né? Mas mais importante do que a gente contrair é relaxar, por exemplo. Porque para fazer xixi, a gente precisa ter um bom relaxamento, para evacuar, também é o relaxamento que entra. Na hora da relação sexual, também precisa ter um bom relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, é importante a gente também avaliar essa questão do relaxamento, né? E pensando em pacientes que já têm uma musculatura um pouco mais firme, um pouco mais contraturada, né? Já tem uma hiperatividade muscular. No início do tratamento, nosso objetivo não vai ser fortalecer ainda mais essa musculatura. Pelo contrário, né? Vai ser trabalhar o relaxamento primeiro, para depois começar a introduzir esses exercícios. E nessa parte que tu fala da contração, a gente acha que é muito fácil, né? Que é só tu contrair, mas eu já consultei com a Rafaela e fiz esse meu feedback. Isso. E é impressionante como tu vê como é difícil fazer a contração certa, como é difícil tu manter naquela contração. Como não é assim tão simples, como tu precisa de uma ajuda profissional para te ajudar com esses problemas. Deixa eu perguntar, quando vocês falam, como é que é o nome do aparelho? É biofeedback. Biofeedback. Biofeedback eletromiográfico. Tá, aí tem um biofeedback. Quando tu começou a falar, tu falou em eletrodos, eu pensei, tipo, vou trazer para minha linguagem, tipo um eletroencefalograma, tá? Tu põe os eletrodos ali na cabeça do paciente, tu liga na máquina e tu vai ver o traçado. É isso aí? É mais ou menos isso? Parecido com isso, mas não vai na cabeça. Sim, eu só quero fazer uma analogia. Aí eu fiquei pensando, como é que vai fazer? Tá, aí tu coloca esses eletrodos, não sei, vou chamar assim, em vários pontos. Isso. Do períneo ali. O que é o períneo? Né? A pelve tá todo mundo, mas é aquela área ali da uretra, onde sai o xixi, o canal vaginal e a região perianal. Isso, tá? exatamente. E para o homem, bolso escrotal, toda aquela região ali. Como é que tu faz isso? Então, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação com o biofeedback eletromiográfico, a gente tem duas alternativas, tá? Ou a gente usa eletrodos de superfície, tá? Que são eletrodos descartáveis, usa e joga fora, né? Material de fisioterapia pélvica, ou é tudo descartável, ou cada paciente tem o seu, ou então é com preservativo, né? Tá. Então, nesse caso, a gente posiciona eletrodos na região pélvica, tá? Normalmente são 2 eletrodos, usando de superfície, são 2 eletrodos ali na região do centro do períneo. Tem a alternativa de usar sonda intracavitária. Então, as pacientes que toleram usar a sonda é uma alternativa. Então, ou eletrodos de superfície ou a sonda intracavitária, né? Sonda intracavitária e intravaginal. Isso. Tá. Porque toleram é difícil? Porque nem todas as pacientes, por exemplo, uma paciente que tem dor, né? Que não consegue ter penetração na relação sexual, nem sempre vai conseguir usar a sonda intracavitária. Aí, nesses casos, a gente usa os eletrodos de superfície, né? Então, a sonda é grossa? É fina? É mesmo assim? É pequena, assim. É uma sonda, tipo uma sonda nasoentérica? Tipo uma caneta. Tipo uma caneta. Mais que uma caneta. Não é. Ai, pior que não tem nenhuma. É mais grossa que a caneta. Ela é assim... Redondinha. E aí introduz. Aí a gente tem sondas vaginais e sondas anais, né? Vai depender muito do que a gente tá tratando. Mas, enfim, a gente tem essas duas opções, né? O pessoal que tá assistindo ficou muito curioso. Entra no Instagram, que com certeza no Instagram da Rafa vai ter imagens desses aparelhos. Vocês conseguem ver bem certinho. Então, por exemplo, uma paciente que não consegue ter uma penetração, por exemplo, ela não vai conseguir usar a sonda nesse primeiro momento de avaliação, né? Então, a partir disso, a partir desse posicionamento, ou então da sonda intracavitária ou dos eletrodos de superfície, a gente também usa um eletrodo que a gente chama de referência em cima de uma proeminência óssea. E aí a gente o aparelho vai espelhar toda a atividade do assoalho pélvico. Então, por exemplo, de nada adianta eu usar esse aparelho do biofeedback em uma paciente que não sabe contrair, porque não vai aparecer nada, né? Ele vai mostrar
ele não passa nenhum tipo de sinal de elétrico, ele não vai passar nenhuma eletroestimulação. Ele só vai mostrar o que a paciente está fazendo. Então, se a paciente não sabe fazer uma contratura do assoalho pélvico, não vai aparecer nada, né? Então, para usar o biofeedback, é importante que a paciente saiba fazer uma contração de forma correta na musculatura do assoalho pélvico. E ali, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar a contração, vai avaliar se a paciente consegue sustentar uma contração de assoalho pélvico, vai avaliar o repouso dessa paciente, o relaxamento, se há uma musculatura bem coordenada, né? Se tem uma desordem nesse grupo muscular. Então, ele é um facilitador. Eu sempre digo que ele facilita muito porque a gente consegue enxergar, a paciente consegue acompanhar também e ajuda muito para a paciente dar seguimento a esses exercícios em casa também, né? Porque como é tudo intracavitário, às vezes fica aquela dúvida, será que eu sei fazer? Será que está certo o meu exercício? E aí, com o aparelho, a gente consegue ter esse feedback em tempo real. O que causa essa contração tão exagerada que a pessoa não consegue, que uma sonda vai doer? Muitos fatores. O que acontece? Normalmente, uma paciente que tem uma musculatura mais tensa, a gente pode ou não ter algumas outras disfunções associadas, né? Pacientes que têm endometriose, por exemplo, tem muita dor pélvica, então já tem tendência, tem muita dor nessa região, já tem tendência a ter uma musculatura mais firme, mais contraturada. Como se ela estivesse fazendo mais exercícios involuntários durante o dia e acabou tendo essa contratura maior? Tipo, fica mais tenso, como a gente faz... Acho que é uma tensão, Uma né? tensão, mas um exercício que eu digo, o exercício pélvico que tu falou, é o exercício de contrair. Na verdade, é uma disfunção no relaxamento, né? A paciente não consegue relaxar, não consegue relaxar. Normalmente, essas pacientes não conseguem ter um esvaziamento completo da bexiga também. Quando vai no banheiro, fica sempre com aquela sensação de esvaziamento incompleto. Mas cada caso é um caso, realmente tem que fazer uma avaliação para entender toda essa história ginecológica, obstétrica, os hábitos de vida, e é muito, muito individual, assim. E nesse exercício, eu já ouvi falar no cortar o xixi. Usa-se ainda ou não se usa mais? Não, o nome disso é stop test e não se usa mais. Isso já é uma técnica que ultrapassada, assim, né? Inclusive, não é interessante que as pacientes, que as mulheres e os homens fiquem cortando o jato de urina, né? Quando for fazer xixi, tentar relaxar ao máximo essa musculatura pélvica e não ficar interrompendo o jato de urina. Não é nesse momento que tu precisa fazer o exercício do assoalho pélvico e nem ficar brincando com essa musculatura, né? E o que acontece? Quando tu corta esse jato de urina, aquele xixi que já estava descendo, né? Ele acaba entrando em contato com o meio externo e retorna. Então, às vezes fica perigoso até para ficar mais suscetível a ter alguma infecção, né? Então, não é interessante, não se usa mais o stop test. Tu vê que, olha só, se uma entre 4 mulheres, né, vai ter algum problema, como isso é um limitador das atividades sociais do dia a dia. A pessoa vai fazer uma corrida ou vai num encontro que vai dar risada, aí tá dando risada, de repente sente, né, molhar, assim, aquela urina que escapou. É uma coisa muito Prejudica constrangedora, muito a qualidade sem de vida. falar do que tem incontinência fecal, que é muito pior. Eu sempre falo assim, que o xixi dá uma disfarçada, né? Tu às vezes bota um absorvente, não é o ideal, né, inclusive, mas tu bota um absorvente, usa a calça um pouco mais escura, então tu consegue ir disfarçando. Agora, quando é uma incontinência fecal, é uma coisa já é mais complicada, né? triste, é uma coisa de saúde limita muito muito importante, a qualidade porque de vida. limita muito. Porque tem cheiro, tem cor, então tu fica muito mais limitado. Às vezes, pacientes que têm incontinência fecal, elas perdem muito a qualidade de vida. Claro, a pessoa não quer nem sair de casa. Não quer sair de casa, ou então tem que ser uma saidinha rápida, porque se der vontade de ir no banheiro, ela já tem que estar chegando Tu em sabe casa. que tem uma pessoa da minha família que está com mais de 90 anos e que ela está super lúcida, está super tranquila, mas ela diz, eu não quero mais sair de casa para viajar, às vezes as pessoas convidam ela para ir a algum lugar, porque ela tem essa incontinência urinária, esses escapes com a idade, que ela usa fralda geriátrica para dormir. Ela diz, minha filha, eu não vou poder, não quero, porque eu vou ter esse problema na casa dos outros, então não quer sair. Ela está só em casa, praticamente, porque tem esse problema, usar fralda geriátrica, não dá tempo de ir no banheiro, porque a pessoa já está com lentidão. Então, a importância da prevenção para não chegar lá na... E uma pessoa de 90 anos, a gente normaliza esse problema, no sentido de que, tem 90 anos, vai ter. Mas dá ela para se evitar também. Pois é, se ela tivesse feito um tratamento adequado, teria como prevenir? Tem, sim. O ideal é que todas as pessoas fizessem, né, com esse intuito de prevenção, em todas as fases da vida. Então, antes de gestar, durante a gestação,
pós-parto, depois, quando já está na menopausa também, né? Principalmente porque a gente tem uma diminuição bem importante do estrogênio nessa fase. Então, tem sim como prevenir. O ideal é que todas as pessoas fizessem fisioterapia pélvica. Tá, eu entendo assim, vamos fazer a prevenção, tá? 1 a cada 4 mulheres, não atinge só mulheres, né? É importante a gente falar que atinge os homens também, tanto incontinência urinária quanto incontinência fecal, mas assim, ó, vamos supor que tem uma paciente, vamos dar 2 exemplos, no pós-parto, que está incontinente, e na menopausa, 2 mulheres. Vão lá, fazem a primeira avaliação, fizeram as consultas contigo, tu dá um prazo para elas, assim, olha, eu vou fazer tantas sessões e tu já vai perceber a diferença? Como é que funciona isso? Não existe uma regra em relação ao número de sessões, o número de consultas, né? É realmente muito individual e vai depender muito da adesão de cada paciente e da evolução de cada uma delas, né? Então, o que eu sempre explico? Tudo começa com a primeira consulta, que é a consulta de avaliação. A partir dos achados dessa avaliação, a gente já inicia na primeira consulta com orientações e exercícios. E uma coisa que eu sempre passo para as minhas pacientes são tarefas para casa, são exercícios para fazer em casa, porque o objetivo não é que a paciente fique refém da fisioterapia, pelo contrário, né? O objetivo é inserindo esses treinamentos dos músculos do assoalho pélvico nas atividades de vida dessa paciente. Então, quando a paciente já pratica atividade física, por exemplo, a ideia é ir introduzindo esse treinamento dos músculos do assoalho pélvico de forma associada a esse movimento, a essa atividade, né? Quando a paciente não faz atividade física, a gente tem um desafio maior, né? Que é primeiro levar essa paciente para atividade física, porque a gente já sabe, né, de todos os benefícios que praticar atividade física tem, e fazer esse treinamento de forma associada. Então, a ideia é ela ir introduzindo esse treinamento nas atividades de vida diária, né? E aí, o que acontece? No início do tratamento, a gente se vê com uma maior frequência, é individual também, depende muito da disponibilidade de cada paciente, então a gente se vê com uma maior frequência, normalmente semanalmente. Conforme a paciente vai evoluindo, a gente já vai aumentando, né, distanciando o tempo entre uma consulta e outra, então a gente já pensa em consultas mais quinzenais. Estando tudo bem, e paralelo a isso, a paciente sempre mantendo, né, os exercícios em casa e tudo mais. E aí, depois, a gente vai espaçando, né? Vai fazendo um acompanhamento mensal, e aí depois trimestral, e depois, né, tá de alta a paciente. Então, mas é muito individual, não existe uma regra, assim, não existe uma receita de bolo para o número de sessões, porque às vezes tu, com 10 consultas, tá super bem. E às vezes, por exemplo, a Gabi vai precisar de 14, sabe? Então, não tem um número fechado para isso. É realmente muito individual. E eu sempre explico que, para dar certo, né, para a paciente ter um bom resultado, a paciente precisa aderir a esse tratamento. Porque de nada adianta ela ir no meu consultório 1 hora, uma vez na semana, contra todas as outras horas que ela está em casa, que ela está fazendo atividade física, que ela está fazendo esforços. Então, é importante que esse cuidado ele seja contínuo e a paciente precisa ir introduzindo nas suas atividades de vida diária. Então tá, Rafaela, agora eu vou fazer o papel de advogado de diabo, que eu ouvindo vocês comentando, e aí eu fiquei pensando na atividade física, tá? E aí, resumidamente, a atividade física tem 2 opções. Ou, dependendo do que eu vou escolher, pode até me trazer um prejuízo em relação à saúde do meu assoalho pélvico, né? Ou ainda, mesmo fazendo atividade física de uma forma correta, eu posso não estar adicionando benefício. É isso? Pode me prejudicar ou não me beneficiar, mesmo eu tendo aquela atividade física regular. Como é que eu reverto isso? O ideal é que dentro dessa atividade física tu consiga fazer esse treinamento de forma associado, né? Ou então um treinamento isolado. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer essas contrações do assoalho pélvico ao mesmo tempo que está fazendo exercício, porque dependendo da atividade física, às vezes está na academia, tem música, tem professor, aí tu tem que contar as repetições, tem que cuidar da respiração, então é muita coisa e nem todo mundo tem uma boa consciência corporal, né? Então dificulta. Pacientes que têm dificuldade em fazer essas 2 coisas associadas, eu sempre oriento fazer então um treinamento dos músculos do assoalho pélvico de forma isolada. Então, depois que fez a atividade física, faz o treinamento de assoalho pélvico que eu passei de forma isolada, que vai estar funcionando também, tá? Exercícios que geram grande impactos na região do assoalho pélvico e que podem predispor, né, a disfunções dessa musculatura. É importante que a paciente tenha já essa consciência, se não tem que ir criando essa consciência e ir fazendo. Eu sempre oriento que não é para deixar de fazer atividade física, né? Pelo contrário,
é preferível que a paciente faça atividade física. A ideia é introduzindo esses exercícios com o intuito de cessar esses escapes de urina, pensando em uma incontinência urinária, né? E aí depois a paciente tem que ir fazendo sempre uma manutenção, porque é músculo, né? Da mesma forma que se a gente para de ir na academia, a gente perde o resultado, o assoalho pélvico é a mesma coisa. Então, É precisa músculo. uma consciência. Precisa, exatamente. E então, por isso que a ideia não é que a paciente fique refém da fisioterapeuta pélvica, né? É que a paciente vá mantendo, né? Fazendo uma manutenção desses exercícios. É músculo, parou de fazer, perde Já o vamos- resultado. Segunda-feira já vai vamos se inscrever. perceber. A pessoa vai perceber. Ela Começa vai a correr, aumentar, não só vai ter escape. Exato. Começa a jogar um jogador de vôlei. Pula, quando no impacto, quando dá um exatamente. impacto, E muita tem gente aquela pensa que, perda urinária. Exato, e muita gente pensa que foi só um pouquinho, é só às vezes, não Vai acontece começar. sempre, mas a tendência não vai passar, né? Se tu não fizer um tratamento adequado, não vai passar, e a tendência é justamente ao contrário, é aumentar não só a frequência com que isso acontece, mas inclusive o tamanho desse escape de urina, né? Então, Aí vai ter quanto antes buscar um por acesso de atendimento. tosse, Eu- começa a rir. Eu vou Tá, confessar é. que eu já tive um escape de xixi. Eu voltei de viagem agora e fui rápida falar com a Rafa. Tava viajando, daí aquela coisa que tu toma água e demora muito para fazer xixi, para achar um lugar adequado. Vai segurando, me deu um espirro, pá, Tá, escapou eu ia o falar xixi. exatamente isso e pedir pra Rafa Calma, deixa eu perguntar terminar para de me ele. justificar, porque senão vão achar que eu sou uma mijona aqui. Incontinência. Ela É da ela idade. tá assim, ela... É da idade. Mas daí menopausa. eu cheguei e perguntei para a Rafa, e a Rafa me explicou que também pode ser por transbordo. Pode ser por transbordamento, né? Eu sempre falo que a bexiga joga pra fora e o reto guarda. Então, o reto, se tu não vai no banheiro evacuar, por exemplo, ele vai guardando as fezes ali. Elas vão ficando cada vez mais duras, cada vez mais secas, cada vez mais firmes, né? E se tu não vai no banheiro evacuar, o reto vai guardando, vai guardando. A bexiga não. A bexiga chegou na sua capacidade máxima, não esvaziou, continua consumindo, né? Ingerindo, e o nosso corpo, mesmo que não esteja ingerindo nada, ele nunca para de produzir urina, né? Então, ela, ao mínimo esforço que aumente a pressão intraabdominal, vai escapar, né? Nem sempre esses episódios pontuais, assim, nem sempre é por uma incompetência muscular. Pode acontecer até um escape por transbordamento. E é prejudicial ficar segurando muito tempo, assim. Com certeza. Uma boa frequência urinária é em torno de 2 horas, tá? Em média, né? Mais ou menos a cada 2 horas. E de 6 a 8 vezes por dia, tá? Quando a gente pensa em pacientes que vão menos que 6 vezes por dia, a gente já pensa numa bexiga muito hipoativa. Tá retendo muito, tá segurando muito essa urina, né? E pacientes que vão muito mais que 8 vezes por dia, a gente já pensa mais numa bexiga hiperativa, aquela paciente que tá refém do banheiro, por exemplo. Tem que ir no supermercado. Ai, peraí que eu vou fazer um xixi antes de sair de casa. Aham. Ai, vou pegar a estrada. Ai, deixa eu só fazer um xixi, que tá sempre pensando naquele xixi preventivo, sabe? Fica totalmente refém do banheiro. Tá, deixa eu perguntar outra coisa. Na minha realidade, lá no consultório, o que que eu tenho? Eu tenho mais homens incontinentes, tá? Isso, incontinência urinária, eles não conseguem segurar. Muito deles já tiveram diagnóstico de câncer de próstata, já fizeram radioterapia, cirurgia. Aí eu queria saber, para esses pacientes, em que momento que a fisioterapia pélvica pode entrar? É antes, lá no momento do diagnóstico, ou eu ainda consigo reverter esses sintomas de uma numa fase mais tardia? Mais posterior. Então, assim, a fisioterapia pélvica tem essas duas atuações, tanto no pré quanto no pós-operatório, de cirurgias ginecológicas, de cirurgias pélvicas, de cirurgias proctológicas, e o objetivo vai ser diferente em cada fase. Então, pensando numa paciente que vem fazer, ou um paciente, né, que vem fazer fisioterapia de forma pré-operatória, é importante a gente criar, né, esse paciente criar essa consciência corporal, né, já pensando na recuperação do pós-operatório. Então, a gente tem como fazer uma atuação pré-operatória, né, com o intuito de trabalhar essa consciência corporal, já pensando em reduzir os possíveis impactos cirúrgicos do pós-operatório, né? E tem também o objetivo do pós-operatório. Então, qual que é o objetivo do pós-operatório? Diminuir as dores e os desconfortos, né? Em virtude do procedimento, fazer toda a reabilitação dessa musculatura pélvica, pensando em pacientes que fizeram cirurgia de próstata, por exemplo. Tem toda a questão do trato urinário, não só inferior, mas superior, que tem que ser, né, preservado. Então, fazer esse trabalho pensando nas continências, né, continência urinária, continência fecal. Então, tem diferentes objetivos, mas tem atuação tanto no pré quanto no pós-operatório. E quanto antes,
iniciar, melhor, né? É muito comum em algumas cirurgias em que as pacientes são sondadas ter uma confusão no momento da remoção da sonda, uma confusão de esfíncter, né? Então, assim, quanto antes iniciar, melhor para que esses escapes não sigam acontecendo. Tá, então mesmo aquele paciente que já tem uma evolução de anos, eu ainda posso encaminhar para fisioterapia pélvica? Sim, o quanto antes, né? Porque Tá. a gente vai avaliar, né, a questão muscular do paciente e quanto antes ele iniciar, melhor. E eu sempre explico assim, que é músculo, começou a fazer, já tem que ir notando um resultado, né? Não só na diminuição do escape, mas também com a frequência com que esse escape acontece. Então, quanto antes buscar em pacientes oncológicos, a gente sempre respeita, né? Porque no momento em que está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, nem todas as pacientes se sentem muito bem, né? Para ir buscar esse tipo de atendimento. Mas conforme vai melhorando, vai passando esses efeitos, quanto antes buscar por ajuda, melhor. Um caso famoso foi em 2023, a Preta Gil, né? Que usou Isso. desses benefícios da fisioterapia pélvica, que ela teve câncer coloretal antes e depois. após o tratamento. Uhum. O caso dela ficou bem conhecido, né? E ela falou bastante Ela sobre expõe bastante, sobre a eu acho que atuação da ela fisioterapia. tenta ajudar, né? Mostrar o que pode ser feito, Exatamente. a vida como ela é. Não, o caso dela ficou muito conhecido e ela fez essas duas coisas, né? Fisioterapia pré-operatória e no pós-operatório também, essa reeducação intestinal, né? É importante os pacientes terem um bom hábito intestinal. Eu digo que o intestino é um reloginho, assim, então ter bons hábitos nesse sentido ajuda bastante. E paciente constipado, né? Acontece bastante no consultório, aquele paciente que ele faz tudo certinho, né? A gente diz que é um tripé para o intestino funcionar bem. Tem que ter água, tem que ter exercício, tem que ter fibra. Esse paciente tem tudo. E mesmo assim segue constipado. Pode ser um problema de contração pélvica? Muita gente pensa que é normal não ir no banheiro, né? E não é. Então, pacientes que são muito constipados, a gente sempre tenta tratar de forma multifatorial. E uma das alternativas que a gente tem é usar o próprio recurso da alimentação, né? Usar esses alimentos que sejam ricos em fibras. E eu sempre explico que a fibra e a hidratação, então a fibra e a água, elas têm que andarem de mãos dadas, que é para esse intestino funcionar. A fibra é responsável muito pela formação do bolo fecal, né? E se o corpo tá com uma alimentação rica em fibra, o bolo fecal vai formar. Mas se a água não tá em dia, o paciente vai ter que fazer muito mais força, muito mais esforço na hora dessa evacuação, né? E eu sempre falo que o melhor banheiro do mundo é o banheiro da nossa casa, né? O melhor banheiro do mundo é o banheiro da nossa casa. Mas isso é uma coisa muito cultural, que sem querer é nos ensinado, por exemplo, crianças quando estão com vontade de ir no banheiro, né, para evacuar e estão dentro do supermercado, qual que é a primeira coisa que a mãe diz? Espera chegar em casa. Segura que vamos chegar em casa. Então, inconscientemente, tu ensina a criança a segurar, né? E o ideal é que a gente conseguisse ir em qualquer banheiro, né? Por isso que é muito comum as pessoas em viagens ficarem mais constipadas, né? Porque tem uma desordem nessa rotina, muda a questão do intestino, muda a alimentação também. Então, isso vem desde a infância. Muita gente aprendeu a segurar. Então, não evacua fora de casa, só evacua em casa, né? E aí tu fica refém disso. E a fisioterapia ajuda a fazer esse relaxamento? Sim, tanto com diferentes técnicas, tanto da musculatura do assoalho pélvico, quanto pensando também em técnicas abdominais, né? Para ajudar a melhorar esse fluxo intestinal. E eu sempre falo até para as pacientes que são crianças, a fisioterapia pélvica tem essa atuação também com as crianças e é sempre feito de forma bem lúdica e adaptada, né? Com pacientes crianças, por exemplo, a gente não usa nada intracavitário, somente eletrodos de superfície, né? E aí, desde a infância é legal trabalhar isso, porque é na infância que se aprende a segurar, por exemplo, a segurar, não, vou esperar chegar em casa, vou esperar, e aí vai criando esse hábito de ficar constipado, né? Quem é a criança que vai lá no teu consultório? Tem. É o pai, a mãe, é a pediatra? O que ela apresenta que ela acaba indo lá? Faz xixi na cama. É muito comum. O que mais atendo é enurese mesmo. Enurese, mas também atendo criança com bexiga hiperativa, que os pais observam que vai muito ao banheiro, né? E o que acontece? Criança tem um comportamento que é muito comum, porque elas são muito postergadoras da micção, né? Elas seguram muito a urina. Então, elas não gostam de parar de assistir TV, por exemplo. Não gostam de parar de brincar para ir no banheiro. Então, vem desde a infância essa educação em saúde, sabe? A importância de mostrar que tem que ir no banheiro. Eu sempre peço para os pais em casa trabalharem isso com as crianças, a questão de olhar para as fezes depois que faz. O que é ensinado para as crianças quando elas fazem cocô, por exemplo? Não, isso é feio, né? Vamos trocar, vamos tirar. Então, a criança já aprendeu que aquilo ali não é legal.
né? Então, aí que começam essas disfunções. E aí começa a se criar uma constipação, por exemplo. Então, é importante, nesses casos, a gente fazer esse tratamento multidisciplinar, pensando também nessa terapia comportamental que a gente consegue através da alimentação, né? A fibra vai ser um ótimo recurso, mas a fibra e a água têm que andar de mãos dadas, porque senão o bolo fecal vai se formar e aí ele vai ficar mais duro, né? Se não tiver essa hidratação em dia. E aí a paciente precisa fazer muito mais esforço, fica muito mais tempo no banheiro, né? E o ideal é que não fique muito tempo no banheiro e ter preferência sem nenhum estímulo. Então, sem celular, né? É para ir ao banheiro mesmo, exato. E a hidratação nesse sentido, além de ter todos os benefícios corporais que a água tem, né, para o bom funcionamento do corpo, né, é importante essa hidratação estar em dia. Nesse caso, ela vai servir como um lubrificante ali na mucosa retal, então facilita a descida das fezes. Ainda nessa parte da nutrição, açúcar e café, a gente sabe que em excesso não faz bem. Para a bexiga também pode atrapalhar. Também. A gente tem uma lista de bebidas que são irritativas para a bexiga, tá? São elas. O café, né, em função da cafeína. O chimarrão, que é uma coisa muito cultural aqui da nossa região, mas também em função da cafeína que tem na erva. Bebidas gasificadas, então refrigerante, água com gás, espumante. Bebida alcoólica também entra, então vinho, gin, chopp, cerveja, chás de frutas cítricas também. Sucos de frutas cítricas também são mais irritativos. Então, assim, o excesso, né? Não precisa cortar nada da alimentação. Eu digo que eu não corto nada de ninguém. Mas, em alguns casos, quando a gente tem uma bexiga hiperativa, por exemplo, o paciente vai ter muito mais urgência miccional e vai ter uma frequência urinária muito mais aumentada quando consumir essas coisas, né? Essa substância chega a relaxar o esfíncter mais ou não? O que acontece? Quando a gente consome essas bebidas, a gente consome elas chegam lá na bexiga e começam a irritar o uretélio da bexiga, né? Exatamente. E aí, o músculo detrusor, né, que é o músculo que fica em volta da bexiga, ele começa a fazer contrações involuntárias. Mesmo que tu não tenha ingerido grande quantidade, a percepção é que tu tá com a bexiga cheia. Né? Então, por isso que tu tem mais urgência miccional e tem uma frequência mais aumentada, porque a bebida é processada, quando ela chega lá, ela começa a irritar a bexiga pela acidez, e aí tu recebe isso como um sinal de, meu Deus, preciso ir no banheiro. E às vezes tu vai no banheiro, era só um pouquinho, né? A Rafaela falou da kombucha. Quem entrar no site, comprar com o nosso cupom de desconto. Pode Saúde Podcast. Vai ter desconto. 20%. Que é bem saudável, né, Gabriela? Qual é o tipo de tratamento que tu faz no consultório? É tipo aquele da incontinência que faz na mulher, que está perdendo urina, ou é diferente o tratamento de uma criança? Não, todos os atendimentos de São crianças são diferentes em função, tem que ser levado em consideração a idade, né, dessa paciente, então os atendimentos são mais lúdicos, né? E pensando em enurese é escape de urina durante o sono, seja ele de dia ou de noite. Antes se usava muito a nomenclatura enurese noturna, mas pode acontecer no cochilo da tarde, por exemplo, né? Nesses tratamentos, os pais são fundamentais, né? Uma coisa que eu gosto sempre é introduzir a criança nessa rotina. Por exemplo, fez xixi na cama, fazer com que essa criança participe da troca dos lençóis, do forro, do cobertor, né? Para ela ver que dá trabalho aquilo ali, né? Porque às vezes o que acontece? Os pais fazem tudo isso, a criança chega, a cama tá pronta para dormir de novo, né? E por que eu vou segurar minha urina? Né? Tem um componente também psicológico. Precisa uma atividade multidisciplinar, uma equipe para tratamento? Em alguns casos, a gente faz esse acompanhamento de forma multidisciplinar, então tratar o físico e o mental junto, né? E a enurese é uma das poucas coisas da região pélvica que tem fator genético. Então, crianças que tiveram, os pais com enurese? Que tiveram enurese, os filhos deles, né, tendem a ter enurese. É uma das disfunções que tem esse fator genético. E aí, o tratamento, a primeira coisa que a gente organiza é uma terapia comportamental mesmo, né? Então, a gente precisa entender quantas vezes por dia esse paciente está indo no banheiro, né? Fazer um xixi antes de ir dormir. Muitas vezes as mães pensam que não deve acordar a criança para fazer xixi, mas em alguns casos é necessário a gente fazer micções programadas. Em alguns casos a gente também tem um recurso que é o alarme noturno, né? Esse alarme é um dispositivo que vai dentro da calcinha ou então dentro da cueca do paciente, e quando o paciente começa a fazer xixi, esse sensor capta e aí ele começa a disparar o alarme, né? O paciente tem que acordar e
terminar no banheiro. Então, a repetição disso vai fazendo com que ele consiga segurar. Tem que levar em consideração também pacientes que têm um sono muito profundo, né? Um sono muito pesado. Então, por isso que essa multidisciplinaridade é importantíssima. E também diminuir a ingestão de água, A né? ingesta hídrica, a partir das 7 horas da noite, tem que ser diminuída. E é importante não só para as crianças, mas para os adultos também, que essa ingesta hídrica aconteça de forma fracionada durante o dia, né? Então, fracionar essa ingestão de água é muito importante. Evitar uma ingesta muito grande de água em um momento só. Pacientes que não tomam água de dia, por exemplo, é claro que vão chegar em casa de noite morrendo de sede. A partir das 7 horas, se tu começar a tomar muita água, é claro que tu vai no banheiro de noite, né? E o ideal do período da noite é que todo mundo seja continente, que a gente não acorde para ir no banheiro. Eu sempre explico que tem 2 acontecimentos do xixi da madrugada. Um é o paciente que realmente acorda com a bexiga estourando, com muita vontade de fazer xixi. E o segundo caso são aqueles pacientes que, mais ou menos por hábito, sempre no mesmo horário, despertam e daí pensam, vou fazer um xixi. E aí começa a se criar já um hábito. Muitas vezes o xixi que o paciente está eliminando, a bexiga teria capacidade tranquilamente para segurar e fazer na primeira micção da manhã, né? Mas acaba já virando um hábito. Então tem que cuidar para esse xixi da madrugada não ser o hábito. O ideal é que todo mundo consiga ser continente no período da noite. A gente tem as exceções, que são as gestantes, principalmente no 3º trimestre, né? E aí, pacientes mais idosos, com alguma disfunção pélvica já. Então, são algumas exceções, assim. Mas a bexiga tem capacidade de armazenamento pro turno da noite. E não é bom, né? Acordar para fazer xixi, porque tu quebra todo o ciclo do teu sono. Agora é frio ainda para fazer xixi. E aí, tem muita gente que tem dificuldade de retomar esse sono. Então, o ideal é a partir das 7 horas e diminuindo, né? Para conseguir diminuir essa ingesta hídrica, tem que acontecer de forma fracionada durante o dia. Mas muitas vezes só reduzindo esse líquido noturno não resolve. O que fazer para estender um pouco mais esse período sem ir no O bom é a gente também treinar essa capacidade vesical, né? Pensando em que a bexiga tem essa capacidade de armazenamento. Bexiga feminina normalmente tem capacidade de armazenamento até 500 ml, né? Em média, 500 ml. Então, é bastante coisa, como se fosse uma garrafinha de água, assim. Então, a paciente tem a capacidade. Quando a paciente não consegue segurar, eu bato muito na tecla de ter consultas e exames ginecológicos em dia, né? Isso é fundamental para a gente entender. Então, estar com esses exames em dia, com a médica ou o médico ginecologista é essencial, né? Também tem alguns exames que, se a paciente tem alguma alteração, tem um exame urodinâmico, onde a gente consegue avaliar ali a capacidade, né, vesical, ver se realmente a paciente está com essa capacidade reduzida ou não. Então, é importante avaliar. É muito individual, assim. Falando nessa parte ginecológica, a gente comentou antes da dificuldade de penetração, que às vezes tu relatou casos bem extremos. Mas a fisioterapia pélvica também pode ajudar, por exemplo, para melhorar uma paciente que não tem orgasmo, que não tem... que melhora a vida sexual da pessoa? Sim, principalmente a questão da sensibilidade local, né? Porque o que acontece? Através dos exercícios da musculatura do assoalho pélvico, a gente ativa a circulação local. Então, a paciente melhora a percepção, melhora a sensibilidade do local. E pacientes que têm dor na relação, por exemplo, é importante a gente quebrar esse ciclo de dor. E até a própria libido, o desejo sexual. O que acontece? Se tu não tem uma memória positiva da última relação, por exemplo, se a memória da última relação teve dor, teve desconforto, não foi legal, tu não vai ter nem o desejo, porque o teu corpo guardou que aquilo que eu fiz não foi bom. Então, tu não vai ter nem o desejo de ter a próxima, né? Para que esse ciclo ocorra de uma maneira legal, a memória da última relação tem que ter sido positiva, né? Porque aí tu vai ter todo esse ciclo de desejo sexual. Então, vai ter o desejo, vai ter a excitação. E aí, a fisioterapia pélvica entra como um recurso nesse sentido de melhorar ainda mais essa percepção, essa sensibilidade. E para as pacientes que têm dores e desconforto, é fundamental, né? Fazer a fisioterapia pélvica com o intuito de relaxar essa musculatura, de melhorar, e para que ela tenha essa memória positiva, quebrar esse ciclo de dor. Rafaela, entrando um pouco nesse contexto que a gente está falando de sexualidade,
eu consigo entender que a sexualidade pode melhorar com exercícios pélvicos da parte feminina, mas na parte masculina existem dados da literatura que isso é benéfico, pode auxiliar os homens nessa parte? Sim, homem também tem assoalho pélvico, né? Então também pode fazer fisioterapia pélvica e tem sim essa atuação na parte sexual. Então, homens com ejaculação precoce, disfunção de ereção, pós-cirurgias pélvicas, pós-cirurgias de próstata, isso é uma questão e é muito pouco falado, né? Os pacientes muitas vezes não conseguem retomar a vida sexual e isso para o homem muitas vezes é um fator limitante, né? Eles perdem muita qualidade de vida, mas sim, tem essa atuação também na saúde dos homens. Interessante. Pós-cirurgia de próstata é muito comum, É muito ter a comum, incontinência urinária. Outra coisa, a gravidez, a gente sabe que muitas mulheres relatam essa perda de urina com o aumento da barriga, o peso. Isso é um agravante para a incontinência urinária? Perder urina não é normal, né? É muito comum e na gestação acaba sendo mais comum, mas não é normal. Sempre há um sinal de alerta de que alguma coisa nessa musculatura não está indo bem, né? O que acontece na gestação? A gente tem um aumento da sobrecarga na musculatura pélvica, né? E se a paciente já está com uma fraqueza muscular nesse grupo, a tendência é aumentar, né, esses escapes de urina, principalmente aos esforços. Então, durante a tosse, o espirro, mas não é normal. O ideal é que a paciente consiga fazer as atividades de vida diária sem perder urina, né? E conforme vai acontecendo o crescimento uterino, né, vai aumentando ainda mais a sobrecarga. Então, é muito mais frequente no terceiro trimestre. E aí, o que a gente já tem, né, de estudos? Quanto antes de iniciar um treinamento da musculatura pélvica na gestação, melhor. Até pensando no pós-parto, né? Independente da via de parto também. Independente se a paciente tem preferência por parto normal ou parto cesárea, a musculatura pélvica vai ficar sobrecarregada em média 40 semanas. Né? Independente se o bebê vai sair por baixo ou vai sair por cima. Então, já é uma sobrecarga em cima desse grupo muscular. É nessa fase que a gente já tem que iniciar os exercícios, né? Com o intuito de prevenir as pacientes que estão gestando e que já têm escape. Então, a gente primeiro começa a tratar e as pacientes que não têm essa queixa, a gente faz com o intuito de prevenir. E no pós-parto também, né? Independente da via de parto, a paciente não só pode, como deve manter essa rotina de exercícios, né? Sempre. E eu vejo bastante ali na clínica as gestantes também pós-parto irem e também utilizam aquelas faixas. Acho que tu vai no hospital também, né? Visitar elas para já saírem do hospital com essas faixas. Como é que é o nome bem certo e para que ele funciona? A gente tem diversos recursos para serem utilizados, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. E no pós-parto, um recurso muito bom é o taping, né? Que é feito ainda na maternidade. Pode ser feito independente da via de parto, né? Eu sempre gosto, tendo oportunidade, eu sempre gosto de fazer um teste de alergia com as pacientes ainda no pré-natal, né? Porque mesmo as fitas sendo hipoalergênicas, cada pele é uma pele, né? Então, cada uma reage de uma maneira e na gestação a pele fica um pouco mais sensível. Então, eu sempre gosto de fazer um teste de alergia. O paciente não tendo alergia ao taping, pode fazer no pós-parto imediato, então é aplicado lá na maternidade, né? E a paciente vai para casa com ele, fica em torno de 5 a 7 dias. Normalmente o paciente de pós-parto fica 7 dias e até quer ficar mais, né? Porque ele dá essa sustentação abdominal, esse suporte para o abdômen, que é muito importante no pós-parto, para não ficar com aquela sensação de barriga solta, que é uma queixa bem frequente. E aí depois a gente combina a remoção, que pode ser tanto no consultório quanto a domicílio, né? E ele é um fator, um recurso muito bom, porque ele não limita o movimento da paciente. Né? Então, o que faz a paciente ter essa sensação de firmeza, de suporte abdominal é justamente a tensão que a gente coloca na fita. Né? E a fita não limita os movimentos, diferente da cinta pós-parto, né? Que era muito utilizada antigamente. A cinta faz uma compressão excessiva, não só na musculatura abdominal, mas na musculatura do assoalho pélvico também, e limita o movimento, né, da paciente, o que é péssimo nesse momento de pós-parto, onde a paciente precisa ter essa mobilidade, né, para cuidar desse RN, para amamentar. Então, a cinta não se usa mais, agora a gente tem esse recurso do taping que veio para agregar, e junto com ele também o uso das calcinhas altas, né? Que depois da remoção do tape, então a paciente segue usando essas calcinhas altas em torno de 3 meses pós-parto. E aí eu sempre oriento as pacientes, 45 dias após o parto, a gente já pode avaliar a questão abdominal, né? E a questão da musculatura do assoalho pélvico também, principalmente para as pacientes que tiveram parto normal, então a gente já pode voltar a fazer os exercícios, né? Isso até antes, pós-parto imediato, o paciente já pode voltar a fazer exercício do assoalho pélvico. Mas 45 dias após o parto, a gente avalia a função abdominal, então questão de diástase. Toda gestante vai ter diástase.
tá? Toda mulher que já gestou ou que vai gestar ou que está gestando vai ter diástase. É um processo fisiológico da gestação. Esse afastamento da musculatura do reto abdominal precisa acontecer para acomodar esse crescimento uterino. E aí sim, 45 dias pós-parto, a gente já consegue avaliar se precisa trabalhar essa musculatura abdominal e fazer um reforço, né? E é claro que isso inicia na gestação. É muito importante as gestantes fazerem exercícios de ativação abdominal durante a gestação. Porque imagina, tu ficar 9 meses sem ativar o abdômen. É músculo, né? Claro que tu vai ter fraqueza e flacidez no pós-parto se tu não estimular. Então, esse trabalho vem desde a gestação e tem que seguir no pós-parto. Então, dica do Pod Saúde. Todos vão precisar de uma fisioterapia pélvica, principalmente, todos e todas, principalmente as mulheres na gravidez, aquelas atletas que correm, que pulam, que jogam vôlei, que dançam bastante, com bastante impacto, precisam fazer a prevenção dessa musculatura para não chegar lá na frente e começar com incontinência urinária, que é uma coisa muito desagradável. Seja ela qual for, né? Porque nós temos Exato. diferentes tipos. Então, independente do tipo da incontinência urinária, a fisioterapia pélvica é considerada padrão ouro no tratamento das incontinências A Rafaela urinárias. atende aqui em Cruz Alta, na Clínica Íntegra, e atende muito bem, porque eu já fiz essa consulta preventiva com ela e vale muito a pena. E segunda nós vamos estar lá, né? Todo mundo. Não, vou esperar você. é um assunto muito encantador. Fiquei muito daria pra gente contente. conversar horas e horas. Com certeza. sobre Surgiu isso. bastante dúvida. A gente chegou a brigar aqui para ver quem fazia a pergunta. Mas te agradeço imensamente, Rafa. Gostei muito da nossa entrevista aqui, dessa nossa conversa. É encantador de ver o quanto tu domina esse assunto e o quanto tu gosta desse assunto, o quanto isso enche teus olhos. E eu acho que para te ser um bom profissional, o mais importante é isso, né? Tu ter todo esse amor e tu demonstra com os olhos esse amor que tu tem pela tua profissão. Parabéns. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, adorei participar. Fico à disposição, né? E eu realmente gosto muito dessa área. Desde que eu entrei na graduação de fisioterapia, eu não sabia o que eu queria, né? Qual área eu queria seguir, mas eu sabia o que eu não queria. E eu sempre quis fazer uma coisa diferente, uma coisa que não tivesse. E a fisioterapia pélvica é uma área relativamente nova na fisioterapia, mas que está ganhando cada vez mais espaço e está aí mostrando cada vez mais com estudos, né, com essa ciência, a sua importância. Isso aí, esse podcast veio para quebrar esse tabu. Então, nós vamos agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, Banco Sicoob, Action Day e também a Casa Simone Interiores. Muito obrigada, até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Obrigada.